Olá, professores! Hoje nós vamos expor a lição 5 da nossa revista Relacionamentos Tóxicos em Contraste com o Verdadeiro Relacionamento com Jesus. Nós percorremos já um bom caminho, 4 lições dentro daquele sistema dos blocos que eu expliquei para vocês na primeira aula. Primeiro bloco, nós estamos tratando mais relacionamentos de um cunho mais individual, esses relacionamentos e como esses relacionamentos tóxicos podem ser dentro da sua individualidade, nem tanto de uma ideia de sociedade. Então, um pouco mais íntimo, a gente está levando mais por esse lado. Essas 5 primeiras lições, nós vamos finalizar esse bloco hoje. Foi um bloco que a gente foi construindo, lição a lição, características de abusados e de abusadores, uma coisa mais implícita, uma coisa para a gente mais ter uma identificação, porque a ideia geral não foi que a gente enxergasse essa lição de uma maneira como se fosse de fora. Na primeira aula eu ainda tratei isso com vocês, de que a ideia era como se a gente entrasse dentro desses relacionamentos e conseguisse entender como que funciona dentro disso, o porquê que as pessoas não conseguem sair, o porquê que as pessoas não conseguem dar um primeiro passo em busca, principalmente de uma libertação autêntica, que nós veremos na próxima aula. E entrando nesse relacionamento, percebemos que essas características elas podem ser muito comuns dentro do nosso cotidiano. Então, essa lição 5, cujo tema é Preciso de uma prova de amor, não caia nessa. O texto-chave é: ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, João 15:13. Nós trataremos como se fizéssemos um apunhalado das outras 4 lições. E junto disso, daremos uma finalização mostrando que realmente não tem amor dentro desses relacionamentos tóxicos, principalmente por uma pessoa. Antes disso, para a gente dar uma revisada, nós falamos na primeira aula sobre o conceito sobre relacionamento tóxico, como que ele funciona, como que ele é visto pela sociedade, se existe isso dentro das nossas igrejas, ou a ideia de poderio, o porquê que esse poderio é tão importante para o abusador para com a vítima. Então, esse poderio ele é tão importante a ponto de ele fazer qualquer coisa, e as outras lições nós fomos mostrando as coisas a qual ele fez para continuar com esse poder. E para finalizar, a última lição, nós vamos falar especificamente do amor. O amor que a gente não tocou tanto, foi uma ideia lúcida em relação a nós trazermos esse caminho até a ideia de amor, porque o amor, querendo ou não, é o principal, se não um dos principais argumentos. Quais são? Durante todas as lições, nós fomos mostrando que o abusador ele não assume a responsabilidade, o abusador ele não gosta de dialogar, o abusador não deixa que os abusados sejam eles mesmos, o abusador gosta de ter o poder, como tratamos na primeira. E tudo isso em prol de uma ideia de que no relacionamento dele existe amor. Então, tudo que ele constrói foi para conseguir fazer com que a vítima continue dentro desse relacionamento, fazendo dela uma ideia dele mesmo de narcisismo, que nós vamos tratar na lição 6. Mas antes disso, antes de nós podermos entrar na ideia de narcisismo, nós vamos primeiramente entender que, por mais que ele fez todas essas coisas durante essas 5 lições que nós vamos estudar, a última hoje, mesmo assim, por mais que eu e você já sabemos, a vítima não sabe que aquela relação não existe amor. Ela ainda acha que é uma relação que existe amor. Então nós precisamos mostrar para ela, nós precisamos mostrar para os nossos alunos, nós precisamos mostrar para nós mesmos, professores, como o amor não é dessa maneira. E como que seria esse amor? O que a Bíblia diz desse amor? O tema é um pouco chamativo, eu sei. Preciso de uma prova de amor, não caia nessa. Esse tema, ele nos remete principalmente a loucuras que jovens, na maioria das vezes, fazem por aquela pessoa que gosta, pelo aquele menino que gosta, pela aquela menina que aquele menino se interessa, e através disso eles vão fazendo coisas que às vezes fogem da nossa racionalidade. Eu, como jovem, falo que às vezes eu observo numa liderança ou na minha classe, quando alguém conta um testemunho de alguma coisa que fez por amor a alguém, eu olho e falo, nossa. Por quê? Porque hoje na nossa geração que ela é tão
ela é tão mais ativa, ela é tão mais sem escrúpulos, nos dois sentidos, não só no sentido ruim, ela é mais combatente, ela vai mais para cima, ela nem sempre pensa para falar. Isso é o ideal muitas vezes do jovem, por isso que é importantíssimo que nós jovens e professores que talvez não sejam tão jovens e dão aula para os jovens, ter uma aproximação desse jovem com pessoas mais velhas. E dentro de tudo isso, essas ações de provar o amor dentro de um relacionamento, de provar o amor dentro de uma amizade, de provar o amor dentro de um cunho familiar, tóxico, obviamente, eles são normais. Essas atitudes são normais para os nossos alunos, são normais para os abusados. Por quê? Porque eles precisam ter na mente deles uma relação de amor mútuo, e ele só vai ter o amor do abusador quando ele entrega aquilo que o abusador quer. É um ponto interessante. Isso daqui que a gente vai tratar vai dar uma finalização no nosso bloco, como eu tinha dito. O segundo tópico vai falar sobre isso, o segundo subtópico do primeiro tópico vai falar esse apanhado mais ou menos das 4 lições, bem curtinho, para entendermos, mas tudo que nós construímos até aqui, e isso é bom que você fixe, foi uma construção do que é uma carga muito forte emocional. Nós não falamos sobre agressão diretamente, nós não falamos diretamente sobre abusos sexuais, não foi isso que nós tratamos até agora. O que nós tratamos até agora foi de ações dos abusadores que vão diretamente ser ligadas a uma carga emocional muito forte para os abusados, tirando deles esse, como a gente tratou na lição 4, esse direito de viver. Interessante é que essa carga emocional, esse abuso emocional, ele é colocado dentro de uma construção, ele é colocado dentro de uma ideia de que não é do dia para a noite, ele vai colocando cargas pequenas e vai aumentando as cargas, vai sendo cargas maiores, e esses abusos eles vão sendo mais constantes, até em um determinado momento a vítima ser totalmente dominada por meio desse abuso emocional a pessoa que abusa. Então, dentro disso, quando ele se vê dentro desse relacionamento, ele não vê uma outra maneira de declarar o seu amor ou de mostrar o seu amor do que obedecendo aquilo que o abusador quer. Então, é interessante, por quê? Porque, pensa comigo, professores, dentro do nosso conceito de juventude, nós temos jovens muito polarizados. Os nossos jovens, geralmente, são divisões muito extremas, e nós, como ensinadores da palavra de Deus, precisamos sempre trazê-los para a realidade, mostrar, não precisa ser extremo aqui, não precisa ser extremo ali, nós podemos ter um meio termo para conversar, nós podemos dialogar, isso é a nossa missão. E nessa sociedade tão extrema, é tão difícil que uma pessoa possa voltar atrás quando ela tem certeza de que a ação que ela fez foi por amor a uma pessoa. Então pensa, você tem um aluno seu, você tem uma pessoa a qual você aconselha ou a qual você dá aula sempre, ou a qual você é líder, muitos de vocês são líderes. E você tem um caso onde você sabe que aquele caso é errado, você sabe que aquela atitude que foi tomada pelo aquele relacionamento de 2 jovens seus não foi correta, e quando você vai conversar com um deles, ou quando você vai aconselhar um deles, mas eles falam, foi por amor que isso aconteceu. Foi por amor que nós tomamos tal decisão, foi por amor que tal pessoa agiu dessa maneira. E engraçado que esse argumento para eles parece totalmente um argumento que não pode ser contraposto. É um argumento como se foi por amor, então não fale mais nada sobre isso. Foi por amor, então não há como ter arrependimento. Foi por amor, então não há por que eu chegar em você com arrependido daquilo que eu fiz, sendo que eu tenho certeza que foi por amor do meu relacionamento. Então pensa, dentro disso, o que falta para nós, professores, entendermos essa juventude e fazermos com que, nesses momentos, desses conselhos, mostrarmos que eles estão errados? O que faz? Simples. Mostrar para eles, simples não no sentido de é fácil fazer, não é fácil trabalhar com a juventude, mas simples na ideia de mostrar para eles de que isso não é amor. Mostrar para eles o que é um verdadeiro amor. Mostrar para eles o que é uma verdadeira construção de um relacionamento amoroso.
Por quê? Porque quando nós pensamos, nós tratamos isso na lição 4, que nós não somos perfeitos e que, até dei um exemplo, se Drummond tivesse olhado os aviões de hoje em dia, ele provavelmente se espantaria perto daquilo que ele criou. A ideia disso é que dentro desse relacionamento, um relacionamento de amor, a construção dessas fraquezas fazem com que eles escalem um relacionamento cada vez mais saudável. Então, não se sentiriam sufocados tendo que provar esse amor dia após dia para o seu cônjuge, para a sua amizade, para com o seu familiar, dia após dia, como uma prova. E aí que está o ponto central aqui dessa lição que nós estamos tratando, é que é uma prova que vai contra a vontade daquele que vai fazer. Uma coisa é eu provar o meu amor, é que essa prova de amor é muito forte para quando nós temos relações mais humanas. Mas é muito complicado nós falarmos que nós vamos provar o amor por alguém fazendo uma coisa que não nos deixa bem. Fazendo uma coisa que não nos deixa, sabe, não nos deixa no nosso eixo. Fazendo uma coisa que pra gente não é bom. Porque dentro de um relacionamento, e aqui que é a tratativa da nossa lição, dentro de um relacionamento tem que ser bom para ambos. Por mais que o sacrifício, obviamente, é feito dentro de um relacionamento, algumas coisas que nós deixamos de lado, outras coisas que as outras pessoas deixam de lado para que possa ter uma convivência boa, tudo bem, mas essas provas que são pedidas hoje em dia, nunca, em quase nenhuma hipótese, elas são colocadas com vontade da outra pessoa. E muitas das vezes são subvertidas com a ideia de que, por mais que eu não goste, ele gosta, o abusador gosta, vai deixar ele bem, pode me destruir, mas vai deixar ele bem, deixando ele bem, o meu relacionamento fica bem. Não é isso uma construção de um relacionamento saudável. Não é isso. Então, o primeiro tópico, a primeira parte da lição vai dizer assim: o amor subvertido no relacionamento abusivo. Primeiro subtópico, sem pressão, por favor, é essa ideia que eu estou tratando com vocês de um relacionamento saudável. Não pode ter uma pressão psicológica de a pessoa não conseguir conviver sem estar sempre tendo que provar coisas para o seu cônjuge, ou tendo sempre que provar coisas para o seu familiar, ou assim por diante. Se eu fosse dar um exemplo para vocês, pensa numa amizade de vocês, uma amizade que os seus jovens possam ter. E essa amizade vem de muitos anos, vem desde quando eles são crianças, eles estudaram junto, cresceram na igreja, enfim. Acontece muito isso no ciclo religioso, até porque a comunidade religiosa, a igreja, ela forma grupos. Esses grupos, eles levam suas amizades, levam seus ideais, até porque por mais que nós somos pessoas muito diferentes, a cosmovisão cristã faz com que nós tenhamos pensamentos parecidos quando nós somos realmente crentes. Então isso pode ser escalonado, isso pode ser levado durante muito tempo, amizades percorrem muito tempo. Ok. Então pensa em uma amizade de jovens seus que têm amizade desde quando nasceram, se são próximos, primos. E você percebe, observando eles, que eles não conseguem se aproximar mais de outras pessoas. Eles não conseguem mais ter outros amigos. Porque quando eles têm, um dos dois, não gosta e afasta eles disso. E que, vira e mexe, você vê que um tem que parar de falar com uma outra pessoa que está conhecendo, ou um tem que deixar de sair sempre com uma outra pessoa, porque o outro não gosta. Olha, nós não estamos falando de um relacionamento amoroso. Nós não estamos falando de um relacionamento nem conjugal, nós estamos falando de um relacionamento de amizade. Pensa comigo, dentro desses moldes que eu apresentei para vocês, e pasmem ou não, é super normal no nosso tempo. Dentro desses moldes, é um relacionamento que o amor dentro desse relacionamento é verdadeiro? Não. Isso é um relacionamento abusivo. E o que nós precisamos entender é que privação não tem a ver com amor. Claro, não vamos abrir um precedente aqui. Óbvio que nós não podemos dizer que amar então é ser livre. Podemos ter uma
um segmento em relação a isso? Podemos, mas não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não é isso que o Evangelho nos mostra. Não é isso que o Evangelho vai nos apresentar. A Bíblia não vai nos falar que nós somos libertinos, mas ela vai dizer que nós somos livres. E muito pelo contrário, ela condena os libertinos. Então, dentro desse molde, dentro desse exemplo que eu dei para vocês, professores, como que nós vamos então caracterizar esse amor para os nossos alunos? Para que eles entendam que essas provas de amor, elas não são eficazes. Pensa, eu dei alguns exemplos aqui na lição, eu vou ler com vocês esse segundo tópico, ou esse primeiro subtópico, o segundo parágrafo, tá? Praticar atos sexuais antes do casamento, indo assim contra todos os seus princípios, não é uma prova de amor, é abuso. Entregar o seu dinheiro para uma pessoa irresponsável, mesmo sabendo que não é para os fins que ela te falou, não é sacrifício pelo relacionamento, é abuso e financeiro. Afastar-se de pessoas que sempre te fizeram bem e torceram por você, simplesmente porque o seu parceiro ou sua parceira não vai com a cara, não é uma vida de quem namora, é abuso. Se essas coisas caracterizam o relacionamento dos seus jovens, eles têm que cair fora. Por quê? Porque é um relacionamento abusivo. Olha como aparece com... Eu vou usar o termo que eu usei para saber se tinha isso dentro da igreja, que eram lobos em peles de ovelha. Olha como isso vem mascarado de uma roupagem tão normal, de um arquétipo como se fosse supernatural. Eu sei, eu vou me afastar dela porque agora eu tenho uma vida que namora dele, ou que eu tenho uma vida de um namoro. Não é disso, não funciona assim, professores. E vocês sabem disso, vocês têm que expor isso aos seus alunos. O quê? Nós podemos sim se afastar de pessoas ruins, a Bíblia manda nós nos afastarmos dessas pessoas ruins, mas pessoas que nos fazem bem, isso dentro de uma comunidade religiosa, nós não estamos colocando isso em relação ao mundo. Essa lição é para nós, essa revista é para nós. Então, dentro de uma comunidade religiosa, onde Cristo, onde a Bíblia vai dizer para nós que nós temos que conversaram com os outros, se abriram com os outros, que quando nós falarmos dos nossos erros uns com os outros, a nossa relação pode fazer com que ambos se curem com essas conversas. Dentro de tudo isso, afastar-se de todas as pessoas por um relacionamento não é um relacionamento saudável. Dentro da igreja, principalmente, não é um relacionamento saudável. Por quê? Porque é uma comunidade, e comunidade para viver em comunhão. Pensa comigo, quantas vezes vocês, dentro de todo o seu tempo que vocês são professores, que vocês são alunos, são líderes, pastores, eu não sei se tem pastores nos assistindo, ou qualquer ponto disso, quantas vezes vocês viram um casal que antes de se formar esse casal eram dois jovens que sempre foram muito abertos, ajudaram muito a obra, ajudava muito o grupo, estava sempre muito presente, ajudava sempre em qualquer âmbito, estava sempre pronto para orar, estava sempre pronto para fazer ação social, estava sempre pronto para fazer tantas coisas em prol do Evangelho de Cristo. E quando esse casal se forma, ele se isola. Quantas vezes vocês acompanharam isso? Quantas vezes vocês acompanharam de quando esse casal se forma, eles dizem, não, agora eu tenho um parceiro, agora eu tenho uma parceira. A minha prioridade, e não estou dizendo que isso é errado ou certo, a minha prioridade é essa parceira, é esse parceiro, é o bem-estar dele. Então, se ele não gosta de estar no meio das pessoas que tem que ser os seus irmãos, eu não venho. Eu vou contar um caso para vocês, obviamente sem expor o nome. Aconselhei um casal que era super ativo dentro dos jovens, era super ativo dentro da comunidade religiosa, era super ativo dentro de todas as esferas da igreja, todos os grupos ajudavam, todos os departamentos, todos os setores. E quando eles se formam, o homem, no caso, ele trabalhava muito, e quando ele chegava, ele não queria ir ao culto, não queria ir para a escola dominical, não queria participar das coisas da igreja, e em prol de estar perto dele, a jovem também não participava. Quando eu sentei com os dois para conversar, eu perguntei por que aquilo estava acontecendo, por que eles não estavam mais, ou por que eles não praticavam mais as nossas liturgias de culto, por que eles não estavam mais nos ensaios, enfim. E eles disseram assim que agora eles têm uma prioridade, que é a vida deles. Que a igreja não fazia mais parte dessa prioridade. E que as pessoas da igreja não faziam mais parte da prioridade, até porque se aproximar dessas pessoas era causar confusão dentro do seu relacionamento.
Ah, eu não gosto que ele se aproxime de outras meninas, ele não gosta que eu me aproxime de outros meninos. Então é melhor a gente ficar só na nossa, só nós dois, o nosso relacionamento fica feliz, mesmo que a gente não venha para a igreja, a gente faz o nosso culto em casa, e é isso, é isso. É isso, professores. Isso é um relacionamento saudável? Um relacionamento onde você tem que se privar de tudo e de todos. É um relacionamento saudável? É amor? Isso não é prova de amor. Isso não é prova de amor em nenhuma instância. E eu sei que você se identificou, e eu sei que talvez você conheça pessoas dentro desses exemplos que eu dei. Porque eles acontecem. E quando eles acontecem, faz com que, independente do jovem que seja, em qual âmbito ele esteja, do quão importante ele é para a comunidade, o quanto que ele ajuda, quando ele entra dentro de um relacionamento abusivo, tudo deixa de fazer sentido. E só o abusador ou só a abusadora faz sentido. E naquele relacionamento abusivo, extremamente abusivo, não há espaço para o evangelho, não há espaço para a igreja, não há espaço para os irmãos, não há espaço para a comunhão. Prova de amor não é sexo antes do casamento. Prova de amor não é e nunca foi da total liberdade da pessoa ter as suas finanças. A gente não está falando de casamento, tá, professores? A gente está falando de namoro, de amizade, entre jovens, antes do... O fato aqui é para os jovens, principalmente solteiros, né? Tem os casados, mas principalmente os solteiros. Não é isso. Isso não é um relacionamento saudável, isso não é prova de amor. Quantos jovens, professores, vocês viram que falavam assim? A gente se amava e a gente achou que tinha chegado a hora. Achou como? O porquê disso? E a cosmovisão cristã? E a Bíblia? E os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do apóstolo Paulo, os ensinamentos de todas as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para escrever? Isso, onde fica? Onde está a comunhão, a intimidade? Não, mas Deus entende. Será que entende? Está vendo como as desculpas, até da segunda lição, de não assumir a responsabilidade e subverter isso como uma prova de amor, uma ideia de que foi bom para nós, atos que vão contra a Bíblia não podem ser bons para um relacionamento. É bom isso ser fixado na mente de vocês, professores, e ser fixado isso na mente dos alunos. Atos que vão contra a palavra de Deus nunca serão saudáveis para nenhum tipo de relacionamento. Por que nunca serão saudáveis para nenhum tipo de relacionamento? Porque a Bíblia é um manual. Porque a Bíblia é o que dita a cosmovisão cristã, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós interagimos com o mundo, a maneira como nós vivemos dentro desse mundo. Então, se a nossa cosmovisão está totalmente subvertida, não é uma cosmovisão cristã, nós não entendemos os preceitos básicos da Bíblia e de um livro totalmente sagrado como ela, e o nosso critério de ter uma atitude ou não é se eu preciso ou não satisfazer a pessoa a qual eu estou me relacionando, está tudo errado. Não é um relacionamento amoroso, isso é um relacionamento tóxico. Então, para terminar esses dois tópicos, o tópico 1, sem pressão, por favor, e o tópico 2, um abismo dentro do relacionamento. É isso. O quê? Não podemos confundir prova de amor com amor verdadeiro. Nós vamos, obviamente, mostrar na lição o que é esse amor verdadeiro. Mas coisas que vêm contra a nossa vontade, coisas que vai contra a própria Bíblia, coisas que vai contra a nossa consciência, coisa que vai contra os nossos ensinamentos, não pode caracterizar um relacionamento saudável. No último tópico dessa primeira parte, tem um caso real. Eu não toco tanto no assunto dos casos reais com vocês, porque está muito descrito, bem descrito na lição. E esse caso eu quero chamar a atenção para vocês, que foi um caso bem interessante desse amor subvertido, desse amor que existe de apenas um lado. O caso, o Roberto, obviamente que foi trocado o nome, ele era um homem totalmente, que tinha suas finanças totalmente estabilizadas, ele era um homem totalmente estabilizado, mas que ele teve circunstâncias dentro da sua vida muito tristes. Ele foi abusado sexualmente pela sua própria mãe. Ele foi uma pessoa que veio trazendo traumas desde muito pequeno, desenvolveu uma depressão muito forte, teve casos de tentativa de suicídio, e que dentro da sua vida,
fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, ele foi conseguindo vencer essas barreiras. Mas, obviamente, que dentro de todo esse processo, ele teve as suas crises. Ele teve os momentos onde ele pensou em desistir, ele teve os momentos onde o passado dele vinha à tona em sua mente. E dentro disso, ele sempre teve um sonho. Eu quero construir uma família que seja diferente da família que eu tive, que seja uma família verdadeira. Ele conhece uma pessoa, ele se apaixona por essa pessoa, eles começam a ter um relacionamento, em pouco tempo, se eu não me engano, 2 anos, eles vão morar juntos, ele é extremamente bem financeiramente, e dentro desse namoro, ele acha que, depois de um casamento, ele sempre colocou como se, graças a Deus, eu consegui encontrar uma pessoa, eu consegui ver uma pessoa que vai construir comigo, eu consegui saber o que é amar uma pessoa verdadeiramente, ser amado verdadeiramente. E ok. Ele passa num psicólogo e o psicólogo diz para ele assim: você precisa desacelerar um pouco. Você precisa dar um tempo, você está trabalhando muito, você está extremamente cansado, você precisa descansar. A empresa que ele tinha, ela já era uma empresa totalmente estabilizada e ele decide, em comum acordo com o seu cônjuge, a vender essa empresa, tirar um tempo de descanso e depois começar um outro projeto, entrar em uma outra empresa e dar seguimento à vida dele. Ele vende essa empresa e a sua namorada, a sua noiva, ela chega nele e diz assim: bom, você está muito cansado, você precisa descansar, vamos viajar? Eles viajam juntos, eles aproveitam e dentro disso ela diz assim: por que você não dá o seu dinheiro para mim? Deixa o seu dinheiro comigo, eu faço a administração desse dinheiro e você descansa, você fica em paz, você fica tranquilo, você não precisa se preocupar com nada, não foi isso que o seu psicólogo te pediu? Dá um tempo, deixa comigo. Ele acredita. Primeiro momento ele dá um passo atrás, ele diz assim: você não confia em mim? Pode deixar comigo. Ele vai lá, acredita, entrega o dinheiro para ela. Tudo bem, o relacionamento continua, amor, vão viajar mais uma vez, enfim, o relacionamento segue. Ela gasta todo o dinheiro, paga todas as dívidas que ela tinha, gasta muito com ela e fica com o dinheiro guardado até dele. E em determinado momento, resumindo muito bem a história, que vocês vão ter aí para ler, ela chega nele, que ele morava dentro do apartamento dela, e diz assim para ela: olha, ela diz assim para ele: você tem 2 dias, ou 24 horas, 2 dias não, 24 horas, para sair da minha casa. Ele não entende, fala: como assim eu tenho 24 horas para sair da sua casa? E a nossa vida, e tudo que a gente está construindo, e a nossa relação? Fala: acabou, você tem 24 horas para sair da minha casa. Tá, tudo bem, ok. E o meu dinheiro? Tá com você. Eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho para onde ir. Todo o meu dinheiro tá com você. Ela pergunta para ele isso: e quanto me custou cuidar de você enquanto você estava com depressão? Então, professores, isso é amor? Pensem bem. Isso é amor? Ele estava interessado no que ela era. Ela estava interessada no que ele tinha. E quando o que ele tinha não era mais suficiente para ela encerra. Isso é amor? Jogar na cara o quanto cuidou quando ele mais precisou não deveria ser uma coisa pejorativa, mas deveria ser uma conquista de um casal. Isso é amor? Obviamente que não. Então, preciso de uma prova de amor. Não caia nessa. Esse é o tema da lição. Não caia nessa. Não precisa de uma prova de amor. Nós vamos mostrar que a maior prova de amor já aconteceu há 2000 anos atrás e, enfim, vocês sabem muito bem qual que é a história. Mas não precisamos cair. Não precisamos, em hipótese alguma, fazer alguma coisa contra os nossos princípios para agradar alguém. Em hipótese alguma. Nessa parte 2, nós vamos falar sobre esse verdadeiro amor. O amor esse que tem que regir todos os relacionamentos. É muito provável que você conheça o texto, né, professor? É um texto maravilhoso, que é em 1 Coríntios 13, onde Paulo vai falar sobre esse amor. É importante nós fazermos esse paralelo, é que esse tipo de subversão
do amor em relação ao abusado e ao abusador, ele não pode ser levado como se ele fosse dualista entre o mundo ou a igreja. Não, acontece nos dois, tá? A diferença que nós vamos ver aqui, no nosso argumento bíblico, é que nós temos uma saída para isso que o mundo não tem. Eu explico melhor. Nesse capítulo 13, nós vamos fazer um contraponto. Paulo vai fazer um contraponto muito claro. J. Carson vai deixar isso bem explícito, que não é um confronto entre o amor de Deus e o amor dos homens, mas sim um confronto do amor verdadeiro contra o amor egocêntrico. É isso basicamente que o capítulo, que muitos dos teólogos eles vão entrar em um consenso, que é um louvor, vai expor para a gente em 1 Coríntios 13. O ponto legal é que quando o Gordon Fee ele vai falar que esse amor, que nesse capítulo é colocado no grego ágape, esse amor ele é de um caráter divino, mas que não está restringido entre a relação entre eu e Deus, mas que tem que ser o amor regente entre eu e os meus relacionamentos. Tem que ser regente entre eu e todas as esferas da minha vida. Esse amor tem que ser predominante. Olha que legal. Nesse capítulo 13, o amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, que vocês tanto sabem, que quase todos os casamentos que vocês vão, o pastor, ou pastor, ou padre, no nosso caso é o pastor, mas muito que a gente vai aí de fora, eles leem esse capítulo de 1 Coríntios, nem sempre expõem, mas às vezes só leem, mas ele é muito profundo, ele é muito mais prático do que teórico. Esse amor é o verdadeiro amor que falta e que sempre faltou em todos os relacionamentos abusivos que nós tratamos até agora. Pensem comigo, todas as esferas desses relacionamentos que nós tratamos até agora, da lição 1 até a lição 5, esse relacionamento a qual eu citei agora para vocês nessa própria lição 5, todas as características que nós fomos colocando durante todo esse tempo, está diretamente ligado à falta desse amor. Olha que interessante. Então, o amor que a Bíblia expõe é um amor que, eu vou colocar dessa maneira, pode parecer assim muito simplista, mas não é. É um amor que resolveria todas essas questões. Não vou reduzir a discussão. Não vou reduzir porque nós estamos na lição 10, principalmente na lição 10, nós temos uma lição só sobre como sair de um relacionamento abusivo. Então não é simplesmente o amor de Deus, mas eu estou te dizendo que se todas as pessoas envolvidas dentro desses relacionamentos que nós conversamos durante todo esse tempo entendessem o verdadeiro amor, entendessem de quem vem o verdadeiro amor, entendessem que nós vamos falar qual foi a maior prova de amor, elas não se deixariam submeter ou não submeteriam outras pessoas a uma relação abusiva. Esse amor falta. Esse amor falta nesses relacionamentos. Aí você pode pensar, obviamente, que nem todas as pessoas sabem que esse amor falta. Mas, mesmo que elas não saibam que esse amor falta, mesmo que elas não saibam que esse amor ele não está dentro do relacionamento deles, e eles acham, nossa, ficou ruim, acha, hein? Pode voltar? E eles acham que nesse relacionamento o amor de Cristo é realmente vigente, que eles entendem porque eles vão para a igreja, que eles têm certeza simplesmente porque todo domingo eles estão lá, porque eles frequentam a escola dominical, porque eles cantam louvores. Não. Esse amor não está lá. Porque o amor que 1 Coríntios 13 vai colocar, não, em nenhuma hipótese, submeteria essa relação a uma relação de abuso. Ela não deixaria virar uma relação de abuso. Nunca, em nenhuma hipótese. Esse amor só está em relacionamentos saudáveis, porque ele tem um caráter divino. E por ter o caráter divino, ele não está onde está o abuso. É engraçado que a gente precisa sempre fazer essas ligações, né? Aqui parece sempre um pouco polarizado, mas infelizmente é real. Onde há abuso não há Deus, onde há um amor subversivo, não há um amor verdadeiro. Sabe, esses dualismos que a gente faz para tentar explicar, às vezes pode parecer um pouco simplório, mas não é. Realmente há falta de Deus nesses relacionamentos. Realmente há falta de arrependimento, realmente há falta de graça, realmente há falta de amor. Em todos eles.
E o amor que nós tratamos até agora nunca foi o amor que a Bíblia relata. Que a Bíblia relata principalmente nesse capítulo de 1 Coríntios 13. Obviamente que a Bíblia não trata desse amor só em 1 Coríntios 13, professores. Vocês podem expor as escrituras inteiras e como Deus prova esse amor para com tanto o povo de Israel para quanto com a igreja no Novo Testamento. Mas, tomando esse texto como base, nós podemos, sim, dar um segmento para entender o quê? O primeiro ponto é que Paulo não faz uma ideia desse amor, uma sequência desse amor, muito teórica, ele faz muito mais prática. Vocês depois leem o segundo subtópico aí, dessa parte 2, que é as características desse amor, e você vai ver que é muito mais prático tudo que ele coloca. Ele vai dizer que vai sofrer, mas que vai esperar e que vai... Eu vou ler só uma partezinha com vocês, que é muito interessante. É que, ó, esse amor tudo sofre. Depois vocês acompanhem lá no texto bíblico, tá? Esse amor tudo sofre. É de natureza desse amor aturar. Olha que interessante. O abusador, ele atura? Bom, fica a pergunta e vocês sabem bem a resposta. Não há nada que o amor não consiga suportar. O ministério de Paulo foi o próprio exemplo disso. Claro que o amor que Paulo tinha pelo evangelho e pelas igrejas, ele falava assim, eu levo no meu corpo as marcas desse amor por Cristo. Então, pode suportar. Claro que não é suportar ações de abuso. Você está vendo a diferença entre o falso amor, o pseudo-amor e o verdadeiro amor? Porque o pseudo-amor, nós precisamos dizer que eles têm que sair deles. É a nossa obrigação dizer que eles têm que cair fora. Mas o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor não pode. Esse verdadeiro amor suporta coisas, suporta circunstâncias, suporta situações, mas esse verdadeiro amor tem que ser esse amor aqui, esse amor que Paulo expõe em 1 Coríntios 13, o amor bíblico, o amor de Cristo, o amor do caráter divino. O amor de Cristo até ficou um pouco acima, né? Porque nós nunca vamos ter o amor que Cristo tem por nós. Mas tem que ser o amor bíblico, porque senão não precisa suportar, porque não é o amor verdadeiro, ok? Então, tudo crê. Isso não quer dizer que o amor acredita no melhor de todas as coisas e as pessoas como se fosse ingênuo. Então, é bom levar em consideração o quê? E esse ponto nós precisamos colocar. Quando fala que tudo crê, não pode levar pelo lado de que esse amor ele é ingênuo, porque ele não é ingênuo. Não é acreditar em todas as pessoas em todos os âmbitos. Não é acreditar em todas as pessoas como se as pessoas fossem verdadeiras e perfeitas em tudo. Não é isso que esse amor está explicando. Não é isso que esse amor está expondo. Tá? Então, esse tudo crer é crer em quem? Em Deus. Como? Crer que independente da circunstância onde o meu relacionamento, onde a minha amizade, onde o meu relacionamento familiar esteja passando, independente dessa circunstância, independente de qual seja a circunstância, não importa qual seja, eu creio que Deus está no controle. Eu creio dentro da soberania divina, sendo que esse amor é o verdadeiro, que está tudo dentro dos conformes daquilo que Cristo quer para a minha vida, daquilo que Deus Pai quer da minha vida. Então, professores, esse amor não é ingênuo. O amor ingênuo é o amor do abusador. É o amor que o abusado tem pelo abusador, acreditando em tudo que ele diz, acreditando em tudo que ele coloca, acreditando em tudo como ele constrói. Não funciona assim. Isso não é ingênuo. O amor verdadeiro exposto pela Bíblia, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas nos âmbitos cristãos. Não tem como nós fazermos uma boa teologia dentro da nossa classe, não tem como nós expormos um texto desse daqui, ou colocarmos todas essas circunstâncias desses relacionamentos tóxicos para os nossos alunos, se eles não entenderem que tudo tem que partir de uma cosmovisão cristã e que se a vida deles não está de acordo com essa cosmovisão cristã, dentro de todos os âmbitos que a Bíblia coloca, não tem um critério para eles dizer o que é certo e o que é errado, então tudo vai ser relativo. Mas quando eles estão dentro dessa cosmovisão cristã, dentro de uma ideia como eles enxergam o mundo como Deus quer, como eles enxergam o mundo como a Bíblia diz que eles têm que enxergar, quando eles amam as pessoas assim como Cristo amou, dentro disso, aí sim, as características desse amor de 1 Coríntios 13, elas aparecem.
Então não confundam. Essas características não são aplicáveis dentro de um relacionamento abusivo. Essas características são aplicadas dentro de um verdadeiro relacionamento. Um relacionamento saudável, que tenha o verdadeiro amor, o amor exposto pela Bíblia, o nosso manual de fé, exposto pela Bíblia, esse livro da redenção que só aconteceu por amor. Ponto final de tudo isso, o último subtópico é: Jesus é a verdadeira prova de amor. Fazendo uma comparação aqui com o nosso tema, preciso de uma prova de amor, não caia nessa. Jesus, a verdadeira prova de amor, é mostrar que nós não precisamos dar e nem receber nenhuma prova de amor. Que prova de amor? Por isso que é com aspas, tá? Provar o amor à pessoa tem que ser algo natural. Provar o amor a uma amizade tem que ser uma coisa natural. Provar o amor em um cunho familiar tem que ser uma coisa natural. Não precisa ser pressionado. Quem ama, demonstra. Quem ama, mostra em todos os lugares que ama. Quem ama, tem um relacionamento saudável, quem tem esse verdadeiro amor. Então, no dia que alguém pedir para os seus alunos, e vocês vão dar esse conselho para eles, eu peço que vocês deem esse conselho para eles, uma prova de amor, peça para os seus alunos responderem. A maior prova de amor já foi feita. A maior prova de amor já foi executada. E essa prova de amor, nada do que eu fizer vai ser maior do que isso. Eu não preciso provar. Eu sou livre para eu ter um relacionamento com você verdadeiro, mas dentro dos moldes cristãos. Dentro dos moldes da cosmovisão cristã. Dê esse conselho para eles. Não existe prova de amor saudável onde não é voluntário. Não existe prova de amor saudável onde vai contra os princípios da cosmovisão cristã. Não existe prova de amor saudável onde vá contra a fé da pessoa. Em nenhum âmbito. A maior prova de amor já foi dada. A maior prova de amor já foi feita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Para finalizar, eu vou ler a conclusão com vocês. O amor é uma coisa maravilhosa, é lindo quando falamos com verdade em nossos corações, eu te amo, para a pessoa querida. Geralmente, os relacionamentos são construídos nessa base. Infelizmente, um relacionamento abusivo, não. O relacionamento é construído em uma base de amor inexistente em um dos lados, querendo aproveitar apenas o que o outro tem a oferecer. Sendo assim, na primeira crise, ele se desmancha. O amor que a Bíblia nos apresenta não é assim. Suas características são opostas, não necessitando de prova alguma, porque a maior prova já foi realizada, a morte e ressurreição de Cristo. Ok, professores? Então, essa é a nossa lição 5. Nós fechamos esse primeiro bloco dessas 5 lições de um cunho mais íntimo. O próximo bloco nós vamos tratar uma ideia mais social. Então, dê esse conselho para os seus alunos. Espero que vocês conseguiram, dentro dessas 5 aulas, ouvindo os seus alunos, fazendo com que eles digam mais o que eles pensam sobre esses relacionamentos, vocês consigam ter passado para eles o que é estar dentro de um relacionamento abusivo intimamente. E dentro disso, mostrar que em cada lição temos uma saída bíblica, temos uma saída em Cristo, temos uma saída no cristianismo, temos sempre uma saída para não estar dentro de um relacionamento abusivo e que o amor verdadeiro é o único que pode reger uma relação, ok? Então aqui finalizamos a lição 5, até a semana que vem.